uso. Olha, a maconha líquida é uma droga relativamente nova no mercado, mas que já preocupa as forças de segurança. Por quê? Além de ser mais potente, ela tem um custo mais elevado. E isso gera mais lucro para os traficantes. Nos últimos dias, foram várias operações e apreensões aqui na nossa região. Já não bastassem as drogas que existem no mercado, agora tem mais uma que a polícia precisa tentar coibir: maconha líquida. A apreensão foi feita pela PRF de Cascavel. 300 refis da droga foram localizadas em uma carreta com um fundo falso. Uma grande apreensão que tirou de circulação 179 quilos de cocaína chamou a atenção que na mesma carga havia uma substância líquida, uns refis de uma substância líquida que inicialmente até a gente não tinha conhecimento do que se tratava, e depois buscando informações nós tomamos conhecimento que se tratava de uma nova moda de se usar drogas. A maconha líquida é obtida a partir da extração do THC, que é o princípio ativo da planta de cannabis. Segundo esse especialista, a comercialização acaba sendo muito vantajosa para o tráfico, pelo valor de comercialização e principalmente porque é difícil dela ser localizada. Tem chances de passar desapercebida pelas fiscalizações se forem muito bem embaladas, o que dificulta, por exemplo, o trabalho heróico dos cães farejadores. Mas afinal, como essa droga tem sido utilizada? Cigarros eletrônicos. E segundo os especialistas, ela acaba sendo mais entorpecente, inclusive, que a maconha tradicional. Essa substância que está sendo encontrada no formato líquido, quando aquecida e inalada com a ajuda de um vaporizador ou com um cachimbo ou mesmo um cigarro eletrônico, por exemplo, vai direto para os pulmões com um poder entorpecente considerado por especialistas muito maior do que as formas convencionais. Aí, doutor, a gente viu bastante durante a reportagem da Rafa Schwink aqui em Cascavel, dessa questão criminal, um especialista também nesse estudo criminal, das forças de segurança, coibindo esse tipo de tráfico. Mas quando a gente fala do uso dessa substância, não somente maconha, falando de cigarro eletrônico. Hoje, por exemplo, a cantora, repercussão nacional, inclusive a Solange Almeida, ela fez um pronunciamento falando que está com problemas nas cordas vocais, ela que depende da voz, é o que ela usa como instrumento profissional, justamente por causa da utilização do cigarro eletrônico. Qual é o principal malefício, principalmente conversando com os jovens que estão usando na sua grande maioria? Olha, o principal malefício da maconha, existe o CBD e a substância que tem THC. THC significa tetrahidrocannabinol. Essa substância ela é rapidamente absorvida pelos pulmões, vai no sistema nervoso central e vai causar muitas alterações. Se me perguntar nos jovens, você praticamente às vezes você tira um jovem da vida normal dele, porque a maconha ela vai provocar alterações mentais, alterações da percepção, alteração motora, vai provocar euforia e olhos dilatados, que a gente chama de midríase. Então, se você me perguntar o que faz de mal para o jovem, você vai tirar esse jovem, às vezes, do estudo dele, da concentração, que ele precisa de concentração, e você vai prejudicar no jovem um homem adulto ou uma mulher adulta. Então, e tem alguns casos não, bastante casos, que a esquizofrenia, que é uma alteração psiquiátrica extremamente grave, que está muito relacionada ao uso da maconha. Então, começa que o jovem acha que às vezes é uma brincadeira, pode tudo, e agora é uma coisa nova, que nos pegou de surpresa. Não bastasse as maneiras como eles têm de comercializar a droga, agora líquida, que coloca no vaporizador, que é extremamente mais concentrada e vai causar as mesmas alterações da maconha inalada, só que de uma maneira mais rápida e mais potente. Então, o paciente vai ter alteração mental, alteração da coordenação motora, euforia, acha que tudo está uma brisa, então, inclusive eles têm um nome chamado sensação de brisa. Essas são as alterações da maconha. E falando especificamente do cigarro eletrônico, doutor, a gente sabe do mal que causa o uso do cigarro, do tabaco, e já foi comprovado, inclusive, que o cigarro eletrônico também tem substância que traz malefícios, Quais seriam os principais? O primeiro malefício é no pulmão.
Então, é uma substância que vai entrar muito quente para os pulmões, já vai prejudicar os alvéolos, que são as células pulmonares, já vai estragar as células pulmonares ali. E, de maneira geral, vai causar o que nós chamamos de uma doença pulmonar obstrutiva crônica nesse paciente que usa. Então, são praticamente os mesmos malefícios do cigarro. Se me permite, eu estava assistindo uma entrevista essa semana do Chico Anísio, né, que é do humorista, que já até perdemos, e perguntaram para ele, qual foi a pior besteira que o senhor fez na sua vida até hoje? Fumar. A primeira coisa que ele falou, já na velhice dele, adiantada, a pior coisa que eu fiz foi fumar. Então, se tem uma droga que vai fazer mal para o seu coração, para o seu pulmão, mas principalmente para o coração, é o tabaco. Eu ia falar exatamente disso. A gente fala muito da questão respiratória dos pulmões, mas é uma série de problemas que podem ser desencadeados pelo uso do tabaco ou cigarro eletrônico, principalmente falando de doenças cardíacas, né? Os números indicam, inclusive, que pode ter indício com o uso do tabaco, o uso do cigarro. Quase 90% dos pacientes que infartam, eles fumam. Quase 90%. É muito alto esse índice. Só que o cannabis, além dos malefícios normais do tabaco, ele tem os malefícios das alterações mentais da pessoa que usa. A pessoa fica sem, vamos dizer, um uso para a sociedade, porque ela vai passar por alguns momentos que ela vai desligar. E como ela vai usando o dia inteiro, é uma pessoa que, para a sociedade, para a família, para a escola, como profissional, ele será bastante prejudicado. Ou seja, a gente não tem benefício, até para resumir, né, doutor? Não temos benefício nenhum no uso do cigarro eletrônico, da maconha, do cigarro, de modo geral. Então, fico alerta, principalmente para os pais conversarem com os seus filhos, a juventude entender que isso não é legal, isso não leva a nada. Doutor, obrigado pela participação conosco aqui, tá? Estou sempre à disposição de vocês.